douradinhos, aqui é Kelly Dourado, que alegria estar aqui com vocês, gente, meu primeiro dia, eu tô nervosa, hein? Eu tô muito nervosa, preciso começar? Ai, meu Deus, ai! Mas olha, eu tô muito feliz de estar aqui com todos vocês, quero mandar um beijo muito especial para você que nos acompanha pela rádio, lembrando que o WhatsApp da rádio mudou hoje, então eu não decorei ainda o número, mas olha, eu vou passar para vocês o nosso novo número, que é o 997-556060, por esse número aí vocês vão estar participando aí de prêmios, vão mandar aí suas perguntas, vão estar conversando conosco e quero convidar você, né, que está ligadinho conosco, o nosso YouTube é novo, né, nosso canal no YouTube é novo, então eu preciso muito que você já vá lá, já se inscreva no nosso canal. Hoje não vai estar sendo transmitido por lá, porque a gente teve um pequeno probleminha, então a gente vai estar transmitindo aí pelo YouTube da rádio, mas depois a gente vai estar colocando lá. Mas já vai lá, já se inscreva no canal, que assim você vai acompanhando todas as atualizações, tá certo? E o nosso canal é Pod Kelly Dourado, ou você coloca lá Kelly Dourado consignado, você vai estar nos encontrando também. O importante é já compartilhar, já curtir, já ficar ligadinho, porque é tudo preparado com muito carinho para vocês. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, como eu venho falando aí, né? Que é minha filha, gente. Eu tava conversando aqui nos bastidores. A gente fica tão nervosa que eu vou apresentar minha filha, eu tô aqui, ai meu Deus, o que eu tenho que apresentar dela mesmo? Porque é uma menina tão abençoada, essa é a Tayla Dourado, a minha filha mais velha, linda da mamãe, que tem 27 anos até esse mês, que o mês que vem já faz 28, casada com João, arquiteta e urbanista, né? Tem aí especialização em design de interiores, eu falo mesmo, na Europa, coisa fina, chique. Tem aí também formação em psicoarquitetura, tá certo? Tá certíssimo. Psicoarquitetura e iluminação, design de iluminação. É muita coisa, gente. E a gente ficou pensando aí o que trazer para vocês, né? Nesse início aí de podcast, para vocês estarem conhecendo um pouquinho da história da Kelly e depois falando um pouquinho aí de arquitetura, né? Com essa profissional que eu super indico, super recomendo, né? E que nasceu da barriga da mamãe. Ah, fofinha! Seja bem-vinda, Tayla! Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Também devo avisar que esse é meu primeiro podcast, então... Tamo junto. Tá bem natural. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Eram duas pessoas que eu queria muito, né, que começasse. Uma é você e a outra é meu vozinho Antônio. Queria mandar um beijo muito especial para ele, né? Para quem já me acompanha aí sabe que eu trabalho com idoso e meu vô tem 95 anos. Pensa numa coisa fofa. Mas ele, infelizmente, não vai conseguir estar vindo aqui com a gente. Mas tenho certeza que ele está lá assistindo. Então, ó, beijo, vô, e um beijo para todos ligadinhos conosco. Ó, a gente vai sortear aí no final do programa um frango, do Frango em Ação. Ontem eu tive lá. Ontem não, já tinha tido lá outras vezes, tá, gente? E continua maravilhoso, eles vão estar presenteando vocês, então, que se inscreverem, tá? Através do telefone 997-55, é isso? 6060, é o nosso novo número, então já deixa lá seu nome para no finalzinho estar concorrendo. E agora vamos começar esse papo gostoso que a gente preparou com essa preciosa da mamãe, né? Mas que filhinha da mamãe não tem nada, né, Tayla? Quem me acompanhou aí com a Tati semana passada, né? Eu contei um pouquinho da minha trajetória. E assim, a Tayla, Deus mandou ela para mim muito nova, né? Eu muito nova, engravidei com 16 anos. E acho que eu nunca fiquei perguntando para Deus assim por quê, né? Apesar de eu ter tantos projetos, de repente estava grávida ali, me deparei com uma gestação e eu comecei a amar tanto essa criaturinha. Só que a vida da gente não foi fácil, né, Tayla? E a gente estava conversando aí sobre as pautas, né? O que a gente ia estar conversando. E eu acho que uma coisa assim, muito importante para a gente estar aí pontuando para as pessoas eu não tive uma estrutura familiar, né? E você também não teve essa estrutura familiar, né? Uma vez que eu casei nova também eu me separei.
E a gente não teve essa estrutura. Eu não tive essa estrutura e você não teve essa estrutura. Mas a gente conseguiu chegar aqui, né? A gente conseguiu aí superar vários obstáculos e a gente vê muitas pessoas falando assim, eu não dei certo porque meus pais se separaram, eu fui por mau caminho porque eu não tive exemplo dentro de casa. O que você acha que aconteceu para que, mesmo em meio a não ter essa estrutura familiar, a gente ter dado certo? Eu acho que por mais que não tenha sido uma estrutura familiar convencional, a gente teve sim, né, a nossa estrutura familiar. Eu acho que desde muito nova, assim, eu sempre fui uma pessoa muito empática, eu sempre admirei muito a senhora, então nunca foi, por exemplo, um peso a senhora não estar em casa. Eu lembro que quando eu era pequena, eu chegava em casa, estava à noite, e eu entrava na casa no escuro. A gente morava naquele sobrado em Aparecida. E eu lembro que o vô Roberto vinha, e daí ele falava assim, nossa, como você é uma menina corajosa, você entra e você nem acende a luz. Mas para mim aquilo nunca foi um peso, assim, sabe? Algo que eu fiquei me vitimizando, ou, nossa, minha mãe podia estar aqui, porque eu sempre entendi que a senhora estava trabalhando, que a senhora estava cuidando da gente. Meu pai também, né, da maneira dele, do jeito dele também, né, foi presente do jeito que pôde. Então, assim, acho que é legal começar falando isso, mesmo dentro de uma situação que muitas pessoas podem olhar e falar, nossa, isso... não vai funcionar? Isso não está certo? Eu acho que eu nunca me vi dessa forma, assim, de ficar, que pobre Tayla, assim, sabe? Igual, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, o exemplo da pessoa que teve um pai que bebia. Daí ou a pessoa cresce e bebe porque viu o pai bebendo, ou a pessoa nunca quer beber, sabe? Assim, eu acho que não consegue achar um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que tudo está na forma que a gente enxerga, e eu nunca enxerguei isso como um peso. Então, eu acho que não é nem assim um tipo de trauma que eu tenho. Então, eu acho que sim, acho que as pessoas podem escolher ter uma boa vida. Se ela não conseguiu fazer isso quando ela era criança, agora, né, que né, eu como adulta, eu poderia recorrer a Deus, poderia recorrer a terapias, caso eu tivesse esse trauma. Mas eu acho que quando você cresce num lar, né, independente da situação, que tem amor, que tem cuidado de Deus, né? Porque eu vejo que, posso falar, né? A senhora foi mãe com 16 anos, então assim, a senhora não era um poço da sabedoria. Mas com certeza Deus sempre orientou e cuidou a senhora, porque eu não lembro de nenhum momento decisivo, por exemplo, que a senhora não estava lá. Não lembro de nenhum dia que eu, sei lá, chorei porque a senhora não estava lá, sabe? Assim, eu sempre me senti cuidada e amada pela senhora. Ai, que fofinha! Ela quer que eu já comece a chorar. Só verdade. E assim, ela era tão corajosa, gente. Essa casa que a gente morava foi aquela casa que eu contei que a gente pegou os tijolos, sabe, Cícia? Que você sabe o que é isso? E quando a gente mudou para lá, era mato, né? Hoje o bairro é bem desenvolvido, o bairro lá em Aparecida, Itaguaçu. Chovia, virava um rio, nossa, né? Era uma benção. Você sair com aquele sapatinho, tinha que ter 2. Para a hora que chegasse lá no ponto de ônibus, tinha que ter outro. Fora sacolinha. E ela era corajosa, sabe, gente? Às vezes apareciam umas perereca, uns bichos, falava, Tayla, tem um bicho aqui. Daí ela ia, pegava os bichinhos e jogava fora. E eu acho que você definiu bem, né, a palavra amor, né? Eu acho que essa alegria que você tem, né? Ela me contagiou, isso eu comentei também no podcast passado, né? Que eu não era uma pessoa assim super simpática igual eu sou hoje. E essa alegria, essa coisa que de valer muito mais, não bem material, mas os momentos que a gente podia estar junto, o quanto a gente se amava, o quanto a gente se protegia, o quanto a gente estava ali. Eu acho que
assim, determinantes para a gente não crescer achando... Porque eu também estava crescendo, né? De eu saber que eu estava fazendo aquilo por algo maior, né? Que eu queria algo melhor para você, diferente das coisas que eu passava, né? E uma outra coisa, assim, que a gente conversa muito, né? E eu converso muito com as minhas amigas também com relação a isso. Eu fui uma pessoa que, tipo assim, eu não tive infância. Aí, quando teve oportunidade de viajar, que o pessoal viajava para formatura, não tinha. Eu não tive oportunidade de ter o casamento dos sonhos, de ter os 15 anos dos sonhos, de estudar o que eu queria, né? E a gente passa essa frustração, né, numa grande maioria das vezes, para os filhos, né? E, de alguma maneira, eu creio que você não sofreu isso, né? Não, de forma nenhuma. Quais foram as suas opções? Vai contando aí. Eu acho que sim, né? É bem comum os pais fazerem isso, até mesmo por... Acho que até a minha geração, por exemplo, não era tão comum fazer terapia, né? Então, assim, tudo que você tinha ali no seu inconsciente que estava reprimido, né? Os pais tendiam a colocar nos filhos por bem, né? Não, igual, por exemplo, indicar o filho a fazer concurso público. Não é uma indicação ruim, tem uma certa estabilidade e tudo mais, né? Então, assim, as coisas que os pais estão falando, por mais que sejam projeções de sonho, não necessariamente é uma coisa... ruim, né? Exatamente. Mas é o sonho do outro, né? Então, é o sonho do outro, assim, alguém, né? Fazer concurso, Deus me livre. Não tem... Não tem nada a ver. E eu acho que a senhora teve, novamente, né? Acho que muita sabedoria, assim, vinda de Deus para isso. Porque a gente também tem gostos muito diferentes, né? Então, assim, não tem nem como. Ai, gente, isso é triste, viu? Porque ela era uma criancinha que vivia assim. Sorte dela, né? Que na época tinha aquela artista da TV que a moda era colocar assim vários rabinhos na cabeça. Porque pensa numa pessoa que não tem artística, né? Então, eu emperequetava toda ela, colocava assim o óculos roxo, com a bolsa hoje é moda, né, gente? Mas não era, não. E colocava todas as cores nela. E a gente tem uma personalidade muito diferente, né? Por mais que a gente se complemente, a gente tem gostos diferentes e a personalidade é diferente também. Sim, é bem diferente. Ela tem um perfil mais dominante, eu tenho um perfil mais de influência. Inclusive, meu marido tem perfil de dominância também. É tanta convivência. Que né, acaba que a gente vai passando por outras fases, mas vai ser depois que você vai observando, vai analisando, estudando, né? você vai falando, nossa! A gente combina, o que será? Mas eu nunca senti essa pressão. Assim, eu até lembro de algumas histórias, mas são histórias mais isoladas, assim. Eu lembro que, como eu falei, acho que a senhora sempre quis me dar um bom direcionamento. Então, por exemplo, eu lembro da senhora falando a questão de carreira militar, por exemplo, né? Que era uma coisa boa, mas nunca como uma forma de imposição. A senhora até falava uma coisa que a mim, não sei se a senhora lembra, que eu poderia ser o que eu quisesse, desde que eu fosse a melhor no que eu fazia. E eu acho que isso, quando você também escuta desde pequena, é uma coisa que... Não sei se a palavra empodera, sabe? Mas assim, eu acho que deixa sua mente mais aberta de que você não precisa se limitar àquela caixinha. Então, assim, eu acho que a senhora, como mãe, me mostrou coisas que na sua realidade poderiam funcionar, mas me deu também a liberdade de escolher o que funcionava para mim. Então, assim, a senhora, por exemplo, nunca gostou de arte, de educação artística, mas a senhora brigou com a professora de educação artística. Eu acho que eu estava na 3ª, 4ª série. Até uma história bem engraçada. Cada um briga com as armas que tem. Quando eu era criança, eu amava... Quer dizer, ainda gosto muito de educação artística. E eu tinha uma professora que ela... sei lá, ela não... Ela ficava pegando o pé da Tayla. Assim, ficava pegando. Era uma professora de educação artística. Eu lembro o nome dela, mas eu não vou falar, tá? Pra não fazer contenda.
Mas eu lembro que a Tayla chegava chorando, às vezes, em casa, porque, assim, ela sempre gostou dessa parte de artística. E, assim, eu era defensora dela pra tudo, né? Assim, pouco tempo, depois parou, né? Uhum. Daí ela ficava lá, chegava lá reclamando, né? É porque ela me dava muita nota baixa. Ela dava nota baixa, gente. Artística, você não pode ficar dando nota baixa, né? É a criatividade de cada um, eu penso nisso. Ainda mais quando você é tão pequeno, assim, né? Assim, de segunda, você tem 8, tipo assim, C? Como assim, C? E daí minha mãe mandou um bilhete pra ela, super educado. Mas eu escolhi as palavras no dicionário, umas palavras bem difíceis que eu não sabia nem o que era. Tava tolindo a sua ideia. Tá. Eu falei pra você, está tolindo a capacidade criativa da minha filha. Só sei que depois disso ela nunca mais tirou C. Mas eu acho que o ponto é esse, porque por mais que a senhora não necessariamente gosta das mesmas coisas que eu, a senhora nunca me impediu de fazer, né? Isso depois acabou refletindo, né, no meu lado profissional, né, que realmente foi um lado mais artístico, mas, por exemplo, eu também tenho um lado muito aventureira. Ontem a minha sogra estava em casa e eu estava mostrando para ela o álbum de fotos das minhas viagens. E daí ela falou assim, nossa, você era tão novinha, não ia deixar minha filha viajar desse jeito. E, de fato, a minha primeira viagem, eu tinha 17 anos, foi para a Inglaterra. Eu ainda não falava e também não entendia o inglês tão bem. Aconteceram várias coisas nessa viagem. Sei que com certeza a senhora deve ter ficado preocupada, mas acho que a senhora via o quão feliz e empolgada eu estava para poder viajar, que a senhora também não conseguiu falar não, né? Então, assim, eu fui. E depois também, né, quando estudei fora, viajei muito, e a senhora ali sempre presente, sempre me estimulando a correr atrás dos meus sonhos, assim, até quando tenho várias memórias disso, de estar num dia assim mal, né? Nossa, o que eu vou fazer da vida? E agora? Eu ligo pra senhora, a senhora, nossa, nem sabe às vezes o que eu tô falando, mas isso mesmo, tá? Vai pra cima, faz isso, faz aquilo. Sempre motivando demais. Então, eu vejo... e assim, acho que com o passar do tempo eu vejo isso ainda mais forte na senhora, de continuar me motivando e sabendo também a hora de falar, a hora de não falar. Ai, que coisa linda da mamãe. Ótimo. Não sei nem o que eu perguntei. Eu até esqueci. Mas, assim, eu lembro da Tayla falando e, tipo assim, tudo que ela falava pra mim, eu falava, é isso que você quer? Então, vamos ver como que faz. Eu quero ser modelo, eu quero ser artista, eu quero ser física, eu quero ser astronauta. Lembra que você queria ser até astronauta? Eu ia trabalhar com engenharia aeroespacial. Ela queria tudo. Eu falando, vamos ver onde que como que faz. E, assim, acho que a gente nunca mediu esforços, né, para poder realizar o sonho uma das outras, né? Tem até a historinha que a gente conta do passeio no Parque da Mônica. A gente passava por situações assim. Hoje a gente, graças a Deus, tem uma condição financeira diferente, né? Mas, assim, a gente fazia o pouco, a gente fazia muito com pouco, né? E eu sempre procurava, assim, detalhes para poder marcar a vida dela, para poder ter um chapeuzinho diferente, né? A história do chapeuzinho. Fiz um ônibus de excursão esperar, eu que já vivo atrasada, voltar em casa para pegar um chapeuzinho para colocar na cabeça dela, porque eu queria que ela fosse bonitinha em casa. Mas as fotos estão lá reveladas. As fotos estão lá reveladas. Com um chapeuzinho no parque. E eu acho que a gente não colocar essa frustração na criança, né? Eu acho que faz com que sejam profissionais tão qualificados quanto você é hoje. Eu falo isso não porque você é minha filha, porque você sabe que quando você não está certa, ou quando eu vejo alguma coisa, ela manda, mãe, o que você acha? Uma mini coisa, nem precisa ser uma coisa mesmo. Eu corrijo, porque eu acho que essa é a função dos pais. Mas, assim, eu não admito que, assim, a minha mãe era manicure, ela cuidou da vida, da nossa, ela nos alimentou fazendo unha. Mas eu não acho que o máximo que eu posso ir é ser uma podóloga. Né? Eu não acho que porque eu não consegui realizar o meu sonho, hoje eu já não sei nem mais o que eu queria ser, mas quis ser algumas coisas, né? Quis estudar algumas coisas. Eu escolhi priorizar a minha família. Mas, assim, eu acho que a minha filha, o meu filho maravilhoso que está aqui nos ouvindo também, que eles podem ir muito além
que não tem que dar um passo só na frente. Ah, mas eu ganho pouco. Ah, porque eu não tenho estrutura. Eu acho que tudo vai da visão que a gente tem de mundo, do que a gente pode estar oferecendo e saber que hoje eu tenho essa convicção, né? Mas antes eu não tinha essa convicção. Hoje eu sei que o impossível é Deus que faz, né? Eu acho que... Acho não, tenho certeza, como eu falei. Quando eu olho para trás, é Deus, 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 Deus em todos os caminhos, né? Que foi cercando a gente para poder modelar para onde a gente quer chegar. Mas, assim, deixar os filhos fazerem o que eles querem. Eu lembro que na festa de 15 anos, na festa de 15 anos da Tayla, né? Eu falei, filho, você quer um dinheiro? Vamos viajar? Não. Eu falei, você quer um dinheiro? Não foi isso. Eu falei assim, vamos para a Disney? Disney, gente. Até hoje eu não fui pra Disney. Meu sonho. Meu sonho. Isso é uma coisa... falando de sonho, isso é uma coisa interessante, porque era o sonho da minha mãe pra Disney. Dela, vamos para a Disney quando você fizer 15 anos. E eu, mãe, eu não quero ir pra Disney, eu quero ir pra Londres. Eu quero ir pra Londres. E só existia eu que queria ir pra Londres. Todos os amiguinhos que tinham, né, certa condição também queriam ir pra Disney, foram pra Disney. Eu falei, não, mãe, eu quero ir pra Londres. Mas minha mãe, né, falou, você tem X de dinheiro aqui. Eu falei, não, então vamos fazer uma festa. E daí eu guardei o dinheiro e depois, com a ajuda da minha mãe, eu fui pra Londres do mesmo jeito. Já tive os dois. Mas eu lembro que eu queria um vestido rosa, de princesa. Porque ela não parece uma princesa, gente? Olha só que coisa mais linda. Ai, Deus, não foi bom? Fala a verdade. Aí, daqui a pouco, a gente vai experimentar os vestidos. Aí a Tayla, mãe, eu quero um vestido preto. Lindo. Preto. Só que assim, ó, eu nunca deixei ela ficar com olho preto, cara amarrada, essas coisas a gente nunca teve, né, filha? Que eu tava numa fase mais rock and roll. Mais rock and roll. Daí eu falei, filha, preto nem pensar, pelo amor de Deus, vestido preto, coisa horrorosa, não sei o quê. Daí a gente foi lá experimentar os vestidos, até que ela encontrou um vestido preto, do jeito que ela queria, mas com brilho. Era bem bonita, era bem bonita. Era lindo o vestido, ela ficou linda também. Mas assim, ela realizou o sonho dela, né? E é importante, eu acho que isso para a vida adulta, né? Da gente estar fazendo o que quer, da gente mesmo supervisionado, né? Porque é claro que se fosse uma coisa totalmente, sei lá, triste, né? Que era um vestido bonito e alegre. Se fosse uma coisa triste, que não combinasse com você, que às vezes a gente passa por alguns momentos, eu não teria deixado. Porque os pais estão aí pra isso, né? Mas foi super feliz, né? Foi. E ela acabou fazendo um monte de coisa com o dinheiro e eu não fui pra Disney. Eu acho que agora ela pode ficar uma arquiteta rica e me levar pra Disney. Merecido. Merecido. E assim, essa nossa relação, né? As pessoas muitas vezes não entendem como que a gente consegue ser tão próximas, né? E eu lembro que eu tinha muito medo, eu era criança, né, sem estrutura, e eu tinha muito medo de te perder, né, pelo caminho. Eu passei por algumas coisas que eu não queria que você passasse, alguns abusos, algumas situações de escassez mesmo, né, de alimento, de algumas coisas. E assim, eu lembro que eu sempre ficava assim muito preocupada de estar próxima, né, sem deixar que você não tivesse autonomia para as coisas. Eu até contei no outro podcast aqui, de todas as vezes que você pedia para dormir na casa das amigas. Qual que era a história? É boa, vocês... Fala para suas amigas virem dormir aqui, a mãe faz pipoca, compra chocolate, e daí a criança nem percebe que ela tá sendo totalmente enganada ali, né? Acho o máximo. E assim, eu lembro de muitas situações, né? A gente passou por situação de separação, teve a morte do tio, né? E eu lembro da Tayla, assim, sempre muito presente, preocupada, porque, assim, de repente, se tiver alguma psicóloga me ouvindo, pode falar assim, ô, sua mãe doida, você não tem que ficar contando todas as coisas para as crianças, né? Mas, assim, eu tinha a Tayla como minha amiga. Né? Era tipo assim, uma criança de 20 com outra criança de 4 anos ali. E daí, né, a gente teve essa diferença aí de 16, 17 anos aí. E eu sempre
conversei muito com a Tayla. Então, assim, e às vezes no meu olhar, ela sabia que eu não dava bem. E às vezes a gente, nessa casa que a gente morava, tinha um mercadinho ao lado, né? Daí, às vezes, a Tayla estava lá fazendo comida, daqui a pouco a Tayla sumia, daí ela voltava lá, com uma garrafa de tubaína. Garrafa de tubaína, chocolate. Só que eu era criança, eu queria agradar, mas eu marcava tudo na conta dela para ela poder pagar depois. Marcava tudo no caderninho lá, às vezes eu não tinha nem dinheiro para pagar. Mas a gente ficava tão feliz, porque assim, não é o preço das coisas, né? Mas é o que elas representam pra gente. É a grandeza do gesto, na verdade, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas ficam esperando aquele momento tão especial para fazer coisas que às vezes não vai acontecer, né? E a gente, essa da tubaína, principalmente, né? A gente, na nossa simplicidade ali, a gente arrumava a mesa, né? A gente pegava 2 taças, uma azul e a outra verde. Nossa, a arquiteta não aprova isso hoje, gente. Não façam isso. Nossa, verdade, eu tinha até esquecido. Era uma taça que eu tinha ganho tom mesmo, super verdade. Vibrante, uma taça fininha. Assim. Era uma verde e uma azul. E a gente colocava tubaína e era champanhe tubaína. Champanhe tubaína, chiques. E a gente brindava e a gente almoçava ali. E a gente sempre esteve muito próxima, né? E Deus deu a graça, assim, de quando a Tayla estava nas séries iniciais ali, tinha psicóloga, né? Tia Priscila. Tia Priscila. Tinha psicólogo que acompanhava a Tayla, me acompanhava também. Eu acho que foi uma coisa, assim, bem importante pra gente. Eu vejo isso como um cuidado extra do Senhor aí, pra gente poder estar cuidando, né? E eu sempre, mesmo não tendo... eu não tendo assim tanta ideia do quanto aquilo era importante, eu sempre prezei muito por essa coisa emocional, de estar bem emocionalmente, né? E eu acho que todo esse conjunto de coisas fez com que a gente fosse evoluindo. E assim, uma coisa muito engraçada, que as pessoas não entendem a nossa amizade, né? Isso desde sempre, né? Desde criança, assim. E hoje, às vezes, eu converso com algumas pessoas, né? Hoje você está casada, mas assim, antes de você casar, fala assim, até parece, quando casar vai mudar, porque tudo pergunta. Não que ela seja dependente de mim, porque não é mesmo. Mas assim, a gente criou um vínculo tão bonito que eu sinto vontade de conversar com ela, porque eu sei que ela vai ser uma conselheira para mim, assim como ela tem isso comigo também, né? De saber que, tipo assim, pode ser que eu não acate, mas eu vou ouvir, né? Pode ser que não seja o que eu vou fazer, mas eu sei que a opinião dela é importante, tem peso, né? Esse respeitar, assim. E às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas é difícil ter filho adolescente, porque eu falo assim, gente, eu não sei nem o que foi isso, porque a gente teve tanto... A gente brigou, né, gente? Lógico. Apanhou mais do que precisava, né, filho? Que a mãe era meia louca, né? Conta, vai. Não, mas é porque a senhora tinha aquilo de... por mais que eu sempre tive pai, eu sempre morei com a minha mãe. Então, acho que minha mãe tinha aquela coisa, assim, da super proteção de se você não der certo, a culpa vai ser minha. Então, assim, ela era extremista, assim, sabe? Tipo, você não pode sair um pouquinho da linha aqui que tô de olho em você. Eu entrava até com a bundinha virada no banheiro. Mas eu acho que, como eu falei, a gente estava conversando sobre isso antes de entrar, assim, né, dando uma pincelada, e eu nunca escutei muito isso, mas quando a senhora falou, eu fiquei refletindo. Eu acho que as pessoas podem falar coisas do gênero, normalmente por causa daquilo da primeira tópico, que era essa educação mais tradicional da mãe que fica em casa, da mãe que cria o filho, como se fosse a única maneira de você desenvolver um relacionamento com o seu filho, né? E assim, é super nobre, que bom, né? Que tem mulheres que conseguiram e conseguem fazer isso. Mas nunca foi nosso caso, né? A senhora sempre trabalhou, mas eu acho que a gente sempre conseguiu se encontrar e aproveitar muito os nossos momentos, assim.
né, tem aquele livro lá das 5 linguagens do amor. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, assim, com tudo e todos que eu estou, eu sempre tento estar presente ao máximo. Então, seja tomando uma tubaína, seja fazendo um passeio no Parque da Mônica, eu sempre estava ali. E acho que eu também tinha essa coisa de cuidado da senhora. Tá engraçado, porque no final de semana eu estava vendo o que significava o meu nome. E tava assim, aquela que protege. Vem de ladrilhadores, talvez até por isso eu gosto de ladrilhos na arquitetura, talvez. Mas daí aquela que protege, porque antes era esse material que fazia as telhas, os telhados das casas. Então vem daí aquela que protege. E eu tenho isso mesmo, assim, com as pessoas que estão à minha volta, né? E assim, com minha mãe, então, né, ainda mais. Então, eu lembro, a senhora falou do tio Luiz, né? Não sei se ele já tinha sido introduzido aqui antes, não lembro, mas era, né, um ex-marido da minha mãe que foi muito importante na minha fase de criança. Ele foi, assim, uma super referência. E eu lembro que quando ele faleceu, que foi uma forma muito trágica e triste, eu lembro que eu fiquei muito mal, mas ao mesmo tempo eu não queria demonstrar isso para minha mãe, porque eu não queria que ela ficasse mal porque eu estava mal. E eu acho que foi muita terapia para poder trabalhar isso, mas, né, acho que sempre foi muito cuidado, foi muito amor. A gente tem nossas diferenças, a gente tem, acho que, né, Deus tem trabalhado isso mais na gente também, da gente saber. A gente é muito emocionada, assim, né, para poder falar, para poder sentir, mas sempre, eu acho que agora ainda mais a gente tem, até os pontos de divergência, a gente está mais equilibrado nessa nova fase. E também acho que uma coisa que foi muito importante, assim, também para nossa amizade foi eu sempre admirar a senhora, sabe? Por mais que a gente tenha profissões totalmente diferentes, eu nem consigo lembrar se algum dia, por exemplo, eu já imaginei ser uma trabalhadora CLT, mas acho que é porque eu nunca vi a senhora sendo. Então, né, a senhora, meu pai, vocês sempre foram autônomos. Então, até nisso, assim, eu vejo isso da nossa amizade, da nossa parceria, esse exemplo, né, juntando com aquilo que a senhora já me falava. Você pode ser o que você quiser. E, né, toda essa motivação e o seu próprio exemplo de tô aqui, tô fazendo dar certo. Não importa se eu tô vendendo perfume, se eu tô vendendo gesso, se eu tô tendo secretária, se eu tô em um negócio, eu tava ali correndo atrás. Então, eu acho que isso também, essa admiração fortalece muito, muito a nossa amizade. Ai, coisa linda da mãe. Ai, linda. Te amo, viu? Também. E assim, hoje ela, né, tá casada já faz mais de 1 ano. E todo dia, benção mãe, acordei, a senhora dormiu bem? Como que a senhora tá? Às vezes nem responde, viu, gente? Tá falando isso, mas às vezes nem responde. Olha que mentira, de vez e nunca. De vez e nunca. Daí eu mando mensagem, mãe, fala comigo. Mãe, fala comigo, onde a senhora tá, mãe? Daí, durante o dia, a gente conversa, acontece alguma coisa. Mãe, não sei o que, filho, não sei o que, à noite. Benção mãe, tô indo dormir. Ela sempre dorme mais cedo que eu e sempre acorda mais cedo também, né? E eu acho que um dos pontos fortes, assim, da nossa relação, com certeza, é essa amizade que a gente tem aí, uma pela outra, né? E você teve um longo caminho de tudo isso que você viveu, né? Até chegar aqui hoje. E o mais importante de tudo isso, né? Eu acho que foi a minha conversão, que fez com que a gente ficasse mais centrada cada vez mais e reconhecendo o trabalhar de Deus na nossa vida, né? E há pouco tempo, né, você também se converteu. E vamos falar um pouquinho de como Deus começou a trabalhar na sua vida, né? Profissionalmente, o que trouxe isso para as pessoas ainda que não encontraram Jesus também, para a gente poder estar introduzindo aí um pouquinho do Senhor, esse maravilhoso da nossa vida. Acho que eu posso contar, então, brevemente, a história da minha conversão. O aceitar Jesus foi muito próximo da minha mãe. Né, não sei falar assim o quão próximo foi, mas foi muito próximo. Eu lembro que estava no quintal da casa da avó Rosa, num culto da Sônia.
E eu lembro que foi lá que eu aceitei. E o motivo que me levou também foi o mesmo motivo que levou a senhora, que foi o meu tio pequeno, né? Que era... ainda é, né, um tio muito próximo, muito amado, muito querido, e ele estava perdido no mundo das drogas, e ter visto a conversão dele, o que Deus fez na vida dele, foi algo que mexeu com todo, não só com a gente, né? Sim, todos que estavam à volta dele, famílias, né? de famílias, assim, você pega a Aline do tio Marcão, que é um outro irmão da minha mãe, tava falando isso esses dias, o Cleiton, além de ter convertido, né, ela, o tio Marcão, converteu toda a família dela. Então foi, assim, um negócio surreal. E eu aceitei ali, eu fiz discipulado, né, que era o curso de batismo e tudo mais, mas eu não estava pronto. Deus estava trabalhando né, em mim, e depois de uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos. 10 anos, Deus, desculpa. 10 anos. Deus é fiel, gente. Ele só fala que vai dar certo. Fala assim, vai orando que vai dar certo. 10 anos. Isso. Vem a vitória. Exatamente. E assim, Deus me trouxe muito para ele nesse lado profissional, que foi quando a senhora mudou para Taubaté. Eu estava numa fase da vida que eu já pensava em me casar, já pensava no lado profissional, mas ao mesmo tempo nada estava dando certo. Acho que todo mundo já passou por isso, e às vezes até, né, mais de uma vez, mas aquela fase que você tenta fazer várias coisas e nada parece encaixar. E teve um dia que eu estava muito triste, eu ajoelhei, e não era uma coisa que eu fazia, mas eu estava tão triste que eu ajoelhei chorando e falei, Deus, estou tentando várias coisas, por favor, me dá um direcionamento, porque eu não sei o que eu faço. E chorando, eu dormi chorando, acordei chorando, e daí no dia eu fui trabalhar e acompanhar uma instalação de uma marcenaria, e daí eu já tinha mandado vários currículos para Portugal, né, que foi onde eu fiz a minha especialização em design de ambientes, e aquele dia chegou uma resposta assim, Tayla, a gente quer te entrevistar, né, você passou aqui para a fase de entrevista de emprego, e eu literalmente saí correndo, eu pulava, eu chorava, eu falei, meu Deus, sim, foi a primeira vez na vida que eu, tipo, pedi uma coisa para Deus e assim, Deus, numa resposta express, falou comigo, sabe? Tipo, tô aqui, vai para lá. E assim, né, lá foi uma outra história, mas assim, esse Deus ter falado comigo foi um negócio que saiu assim do campo de Deus fez isso na vida do meu tio, Deus fez isso na vida da minha mãe, e foi a vez eu conheço o milagre do Senhor de ouvir falar, né? E tem o milagre do Senhor na minha vida. Sim, e daí eu contava isso pra todo mundo, eu mandava mensagem pros meus amigos pra poder contar, eu fiquei assim, meu Deus. E quando eu voltei de Portugal, pouco tempo depois, eu me casei. Meu marido não foi comigo, mas, né, a gente estava junto e estava vendo o que a gente ia fazer da vida. E um pouco antes de eu me casar, eu voltei para a igreja. Eu fui para São Paulo fazer um projeto com uma moça que veio me contando. Ela não é aqueles crentes assim de enfiar essa Bíblia aqui em você, sabe? Mas ela veio contando assim testemunhos. E eu acho que eu também já estava com o coração muito quebrantado. E daí, a hora que eu voltei de São Paulo, eu falei, nossa, eu preciso voltar para a igreja. E daí, pouco tempo depois, eu me batizei. Pouco tempo depois, eu me casei. E esse mesmo tio Cleiton, ele falava uma coisa pra mim que falava assim, Tayla, tem bênçãos que só são reservadas pro casamento. Porque assim, eu tava com serviço em Portugal, eu tava com serviço aqui, mas ainda assim não tinha fluída a coisa. Mas no mês que eu me casei, desde então, eu nunca mais fiquei sem serviço em toda a minha vida. E não só não fiquei sem serviço, como trabalho desde então 100% fazendo aquilo que eu gosto. Porque até então, tinha um projeto ali, porque, né, a gente vai falar depois, mas eu trabalho com a parte de design de interiores. Então, assim, antes tinha, projeto de urbanismo. Não é que eu não gosto, mas não era, né, não era o meu nicho. Mas depois que eu casei, não. Depois que eu casei, é isso, o céu se abriu e realmente começou a vir, assim, clientes indicados de pessoas que eu não sabia quem era, família, que era uma coisa que eu também sempre quis trabalhar, assim, muito,
E de todos os lugares, né? De todos os lugares. Vinha de todos os lugares, sim. Vários estados, projetos fora do país. Sim. A minha estagiária até perguntou, assim, quando ela começou, ela falou assim, Taira, como você tem tanto projeto? E eu falei pra ela, Deus. Assim, eu sei que eu estudei, continuo estudando, faço a minha parte e tudo mais, mas pra mim não tem outra explicação além do amor, do cuidado de Deus. Aleluia! Deus é bom pra nós. Eu sei que não é edificando vidas, né? Mas era importante a gente estar falando isso. E a gente tem certeza que essa palavra vai entrar no coração aí de muitas pessoas, né? E, gente, ó, pra gente fechar agora essa entrevista deliciosa, né? Com chave de ouro, a gente tem que aproveitar o profissional, né? Essa profissional maravilhosa que está aqui. E a gente quer que ela dê dicas de psicoarquitetura. Que a mocinha que trabalha comigo até falou assim, nossa, coisa fina, não sabia nem que existia. Eu falei, pois é, minha filha é chique mesmo. Porque eu sou assim, tá, gente? Não adianta. O pessoal fala assim, nossa, tá chovendo. Eu falo assim, você já tem uma casa? Porque minha filha é arquiteta, ela pode fazer pra você o interior. É o melhor lindo. marketing, a minha mãe. Ela entrega mais cartão do que eu. Olha, toma aqui o cartão dela. E, então, eu quero que você dê dicas pra gente de psicoarquitetura, que melhore o bem-estar das pessoas que estão ligadinhas conosco, que elas vão conseguir estar utilizando isso daí na prática, né? Independente da condição que ela tenha, porque assim, a gente sabe que mudar o ambiente, né, influencia a vida da gente. Às vezes a gente acha que tem que ser projetos mirabolantes, tem que ser muito rico, fazer umas coisas assim, e de repente aquela chavezinha que você vai dar agora vai fazer toda a diferença. Então, com você a palavra para você estar aí transformando a vida das pessoas. Então tá. Eu vou dar 3 dicas então da psicoarquitetura voltada para a parte de bem-estar. Né, que são dicas assim mais gerais que as pessoas conseguem aplicar, porque coisas mais específicas daí já é projeto, já é consultoria, mas né, dicas gerais que realmente possa fazer diferença. Primeiro, acho que eu posso começar falando o que é a psicoarquitetura, como você falou, né? Não é todo mundo que sabe, até mesmo porque é uma ciência nova, reconhecida pelo MEC. Eu sou da primeira turma, então, assim, é bem recente. Mas a psicoarquitetura é a arquitetura, na verdade, a psicologia aplicada dentro da arquitetura, né? Então, tem um olhar empático diferente. Então, não é só, né, aplicado dentro da minha área de design de interiores, não é só fazer espaços bonitos, mas sim espaços que conectam com a essência de cada cliente. E eu acho que a primeira dica que eu posso dar, estou até olhando para ela, é a questão da iluminação. Nós somos seres que reagimos à luz. Inconscientemente, o nosso cérebro está o tempo todo reagindo à luz, né, pela nossa própria evolução. E essa reação vem em torno do nosso círculo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Então, o que muitas pessoas fazem errado é o uso da luz branca dentro de casa. Gente, não pode. Não pode. Luz branca é uma temperatura... Só para vocês entenderem, a luz branca é uma temperatura de cor de 6.500 Kelvin. Sabe o que é isso, Kelly? O quê? A luz de 6.500 Kelvin, essa aqui que a gente está olhando, ela é a luz que simula o sol do meio-dia. E o que isso interfere na nossa vida? O nosso ciclo circadiano ele é feito para a gente acordar, para a gente trabalhar, né? Ou no caso, quando a gente estava lá, nós temos primitivo a nossa caça e depois o nosso relaxamento para a gente poder dormir e iniciar um novo dia. Então, por que é tão prejudicial para a casa o uso da luz branca? Porque a luz branca, ela simula esse sol do meio-dia. Então, ela dá uma... Comando pro cérebro? Isso, ela desregula os nossos hormônios. Porque quando a gente dorme, a gente produz um hormônio que chama melatonina, que é o hormônio do sono. Então, né, olha que desligam as luzes, começa a nossa produção de melatonina, a gente dorme e tudo mais. Quando a gente acorda, né, teoricamente, umas 6 horas, e daí começa a produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Porque daí é pra gente poder trabalhar, pra gente poder fazer nossas atividades. Só que o que as pessoas fazem? Elas trabalham e chegam em casa e tá tudo com luz branca. E usa o celular, usa a televisão, usa várias coisas. Então,
a pessoa tem problema de sono ou tem insônia. E ela pode até falar assim, Tayla, mas eu durmo muito bem. Não, você não dorme muito bem. Se for no Instituto do Sono, você vai ver que você não atinge todos os estágios de sono. Então, né, mas por quê? Por causa dessa exposição. O nosso cérebro, ele não diferencia o que é uma luz artificial e o que é uma luz natural. Então, para ele, é dia. É para o seu cortisol estar lá em cima. Então, a pessoa não dorme, a pessoa não consegue desligar. E isso é péssimo. Fora que a nossa casa é um lugar de descanso, não é um lugar de trabalho. Salvo a exceção de quem tem home office, daí é um caso à parte. Então, assim, tirem luz branca da sua casa. Vocês vão ver como vocês vão ficar muito mais relaxados. Top essa dica, hein, gente? Fácil de aplicar. Fácil de aplicar. E qual que é a luz ideal para ter em casa? É a luz amarela, até no máximo 3.000 kelvins. Mesmo se eu for idosa. Então, mesmo se você for idosa. Tem bastante gente idosa que acompanha a gente. É porque o que as pessoas... Nem precisa ser tão idoso. O que as pessoas falam? Eu não enxergo na luz amarela. Mas, na verdade, não é que você não enxerga porque a luz é amarela. Você não enxerga por causa de um item que vem técnico na caixinha. Isso qualquer lâmpada. Até a lâmpada de R$2 tem essa... Nem sei se a lâmpada tá R$2. Não. Nem a caixinha da lâmpada é R$2 mais. Mas, né, mesmo a lâmpada mais baratinha tem essa informação. Chama Índice de Reprodução de Cor. Tá assim, IRC. Esse índice, ele reproduz a cor na sua capacidade máxima. Então, ele vai de 0 a 100, sendo que 100 é onde a cor mais está viva. Só que o que acontece? A maior parte das lâmpadas, sejam LED ou, né, essas lâmpadas mais antigas, elas têm esse índice em 60. Então, dá uma falsa sensação que a luz branca está iluminando mais, mas isso não é verdade. O que interfere é esse índice de reprodução de cor. Então, para casa, o ideal é uma lâmpada quente, no máximo até 3.000 kelvins, com esse RC de no mínimo de 80. Abaixo que isso, todas as coisas vão ficar iluminadas. Quer dizer, vão ficar mal iluminadas. Então, assim, se você se você não fala, eu sou inimiga da luz quente, não gosto, experimenta, só que experimenta uma mais potente. Porque daí você vai ver que você vai ter luz, porém, numa temperatura que não é prejudicial para a sua saúde. É super importante saber disso, né? Porque a gente não sabe como que o organismo ali vai estar trabalhando com tudo isso. Então, tipo, essa dica é super válida, gente. E, ó, já aplica aí. Nem que seja começando por um cômodo, né? Não. Não? Como não? Se for fazer, faz em tudo. Não, mas se a pessoa não tiver dinheiro, não é melhor, tipo, um lugar... Tipo assim, eu fico muito na sala. Não é melhor ela ter lá do que não tem lugar nenhum? Eu vou entrar. É o terceiro ponto, são as cores. Mas, realmente, a gente não fazer nada, não fazer, né, fazer um e não fazer nada é melhor. Mas por que eu falei não? Porque tem estudos que mostram como essa troca de luz faz mal pro seu cérebro. Ai, gente. Então, assim, você tá na sala com a luz branca, na cozinha com a luz quente, não sei o quê. Não, eu sei que feio fica, né? Além de ficar feio, não faz bem. Então, assim, se você não tiver condição, começa com o seu quarto, que é o lugar que você dorme, mas o ideal é você fazer essa troca de tudo. Ou vai comprando, gente, né? E depois troca. Pode ser, né? Também. A segunda dica é a parte da biofilia. O que seria isso? As pessoas têm a intenção que biofilia é o quê? Você trazer plantas para sua casa. E não necessariamente. A biofilia, até o nome dela é muito bonito. Porque bio vem de vida e filia vem de amor a. Então, biofilia é amor à vida. Plantinha. Então, assim, é você trazer a natureza para sua casa. Nós somos seres que evoluímos na natureza. E hoje em dia é muito comum as pessoas tirarem a natureza de tudo. Então, até, não precisa nem falar de casa. Você vai no parquinho, você não pode pisar na grama. Por exemplo, onde já se viu isso? A gente evoluiu na natureza. Então, né, uma dica muito rápida e prática que as pessoas podem fazer é trazer essa natureza para dentro de casa. Seja através de plantas, né? Que daí acho que é o exemplo mais fácil. Mas tem pessoas que falam, eu não gosto de planta. Tudo bem, traz texturas da natureza. Então, por exemplo, alguma coisa de madeira, até quadros. Por exemplo, um quadro de natureza te relaxa. Nós somos seres que evoluímos na natureza. Algum tipo de natureza você gosta. Né? Às vezes você não gosta de praia, mas você pode gostar de neve, você pode gostar de deserto. Montanha, de alguma coisa. Tudo é natureza. E como a gente evoluiu na natureza, faz muita diferença para a nossa saúde
e bem-estar, isso. Essa questão do estresse também, tem uma pesquisa no Japão que mostra das pessoas que estavam estressadas, só o fato de elas tocarem a madeira, o cérebro delas já começava a emitir ondas. Que legal. E elas iam se acalmando. Mas é porque é instintivo nosso, às vezes a pessoa nem percebe. Mas faz muita diferença. Então, não se isolem da natureza. Tragam coisas, sejam elementos físicos, como uma planta ou uma imagem. Texturas também, né? Então, por exemplo, colocar almofadinhas que tenham mais textura, sabe? Deixa um ambiente mais enriquecido, assim. Tipo, tira um pouco da frieza do espaço. E a última que ele perguntou ali são a questão das cores. Existem 2 tipos de cores. Cores quentes, que são cores mais vibrantes, que estimulam assim, o aconchego e o agito. E as cores frias, que são cores que são menos estimulantes, remete ao frio e ao relaxamento. E o que as pessoas... assim, para quem não sabe, cores quentes seriam o vermelho, o laranja e o amarelo. Cores frias, azul, violeta e verde. E o que eu vejo as pessoas fazendo muito errado? Por exemplo, usar cor vibrante em lugar para você relaxar. Então, por exemplo, nunca pintar um quarto de vermelho. É uma cor extremamente estimulante no seu quarto. Você não quer ficar estimulado, você quer relaxar porque você precisa dormir. Então, preto é ausência de cor. Gente. Preto é ausência de cor. Então, assim, não... mas isso isso daí daria muito tempo de conversa. Mas o que acontece? Não é uma coisa 100% definida essa questão de cor dentro da arquitetura. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, o azul relaxa. Mas se a pessoa trabalhou num banco onde era azul e tem muitas memórias ruins associadas a esse banco, ela não vai gostar do azul, não vai relaxar ela, que vai trazer traumas. Então, assim, o uso do preto, ele precisa estar muito bem equilibrado. Então, por exemplo, eu quero fazer um home office preto porque eu gosto de preto. Tudo bem, a pessoa que gosta de preto, ela pode ficar assim, mas é uma cor que tem peso. Então, você pode trazer a iluminação quente para esse ambiente, você pode trazer o uso da madeira para poder trazer um acolhimento, a não ser que seja uma coisa assim... eu quero um ambiente industrial, sabe? Uma coisa bem dark, uma coisa bem pesada. Daí já entra naqueles casos que eu falei, que daí já não é caso de dica geral, é mais realmente projeto e consultoria. Eu já fiz um quarto preto, por exemplo. Não é a minha primeira indicação para cliente, mas o cliente amava preto e era uma coisa muito, muito particular dele. Mas, para tomar cuidado com isso das cores, então, de você não usar cores estimulantes em lugares que não precisa de estímulo, para você não ficar muito agitado. Quarto de bebê também as pessoas fazem muito isso, de usar cor muito quente e vibrante. E fazer esse equilíbrio, porque cor também é bem interessante. Então, são as 3 dicas: iluminação, biofilia e cores. Que bonitinha! Muito legal, hein? Tem coisas que a gente já consegue estar aplicando, a gente já começa a estar revendo ali, tem coisas que já dá para fazer, são dicas que realmente dá para aplicar, hein? Por exemplo, assim, eu sempre fui meio assim com planta. Minha mãe tinha um monte, eu nunca tive nada. Aí eu descobri que tem umas plantinhas que não morrem com facilidade. Dá para começar por ali, entendeu? E assim, já vai mudando o ambiente, né? Cor, tem tudo isso. E assim, nada melhor também, né? Caso vocês precisem demais, falam, nossa, fiquei muito interessado, porque a psicoarquitetura é uma arte, né? Tanto que eu sei, né? Porque a gente conversa, mas assim, quando tem algum cliente que a Tayla vai atender, ela faz o quê? Ela conversa para entender, por exemplo, igual ela deu o exemplo do, o banco é azul, né? Para entender isso do cliente, para você não estar apresentando para o cliente algo que vai fazer mal para ele, em vez de fazer bem, né? E assim, se alguém quiser saber mais, então, da Tayla, arquiteta, onde que te encontra, fofura da mãe? É só entrar no @Tayla Dourado Interiores lá no Instagram. Você pode estar me mandando no direct. Lá tem várias dicas, vários projetos lindos que vocês podem estar vendo. E o Tayla dela, como eu quero, é muito simples. Eu gastei tudo no nome dela, tá? É Thayla. Tem tudo, gente. Tem todas as pessoa letras pergunta, lá. é Tayla com H ou com Y? Eu falo com tudo. Tudo, coloca tudo. Só não coloquei 2 L, ó. Devia ter pensado. Não. Então, Tayla Dourado
Interiores? Interiores. Tayla Dourado Interiores, vocês vão estar aí encontrando, né, o Instagram dela, que é lindíssimo, por sinal, e várias outras coisas, né? E também lá tem contato, caso as pessoas precisem. Tá direto na bio, só clicar que já direciona pro WhatsApp. Ah, muito bem. Queria te agradecer, filha, de você ter participado desse primeiro podcast, né? Pode, Kelly? Pode, né? Pode muito. Eu quero que depois vocês deixem aí no chat falando o que vocês acharam, o que precisa ser melhor, que assuntos vocês querem aí estar ouvindo, né? A ideia do nosso podcast é o quê? De alguma maneira, né, mesmo que seja indireta, a gente não falou de parte de finanças, né? Como vocês sabem, eu sou especialista em crédito consignado, eu ajudo muitas famílias, né, se organizarem financeiramente, até resolvendo problemas financeiros. Eu que trabalho desde 2006 aqui na cidade de Taubaté e atendo a nível Brasil, através do Kelly Dourado Consignado. Então, a ideia desse podcast, né, é trazer para vocês coisas que façam vocês se sentirem melhor. Porque, por exemplo, se você aplica a arquitetura dentro da sua casa e com isso seu bem-estar melhora a ponto de você não precisar, de repente, estar fazendo tanto tempo de tratamento, a ponto de você ter felicidade, isso vai agregar valor, né? Não é monetário, mas que vale muito mais para a sua vida através de dicas tão especiais quanto essa, né? Então, queria agradecer a Tayla. Lembrando que quarta-feira, às 16h30, a gente tem encontro marcado. Quarta-feira, a gente vai estar com o Alas Capucho, que ele é aí especialista em investimentos, vai dar muitas dicas pra gente, vai ser muito legal, então vocês não podem perder. E para quem participou conosco, né, para quem esteve até agora aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de entrar no nosso YouTube, né, para estar acompanhando o nosso canal, já se inscreva, já deixa seu like, pode falar tudo que vocês quiserem, tá certo? E a gente vai estar sorteando, então, o prêmio de hoje, né, que vai ser um frango assado delicioso, que vocês vão estar aí concorrendo. Quem ganhar vai passar lá na loja para pegar o seu voucher e domingo já tá com o galetinho reservado para poder comer com a família. Muita gente participando aí, Cici. Legal. Então, a gente está com o número novo, então se você ainda não marcou o número, tá? Já deixa marcado, porque a programação da rádio continua, sempre tem coisas aí para vocês estarem participando. Então, é o 997 55 6060? Isso. O número fácil. 997 55 60 60, tá certo? Então, deixa o Guilherme sortear pra gente quem que vai ser o ganhador. Gui, ó, meu filho, que eu vou apresentar pra vocês, pega um número e traz aqui pra mãe, por favor. Vamos ver quem que vai ser o ganhador ou a ganhadora. Quem que é? Vamos ver. Clarice Jesus do Carmo. Hã? É Maria, da Cici. É ao vivo, ao vivo. Maria Jesus do Carmo. Perdão, meu Maria. Eu tô de óculos, porque eu tô de óculos. Mas a Maria Jesus do Carmo foi a ganhadora, então, do frango. Ó, a senhora vai estar passando lá na rua Jacques Félix, número 509, a partir de amanhã, para pegar o seu voucher, tá? A loja fica aberta das 8 da manhã até as 18 horas e não fecha para almoço. E para vocês que não conhecem, esse é o Guilherme, meu filho mais novo, minha primeira filha e meu segundo filho. E acabou, fechou a fábrica, tá, gente? Minha família é abençoada. Falei pra vocês que até o meu cachorro é abençoado, né, gente? Olha isso aqui, são muito preciosos. E vocês também são muito preciosos de terem dado essa oportunidade, de ter participado, ter ouvido. E assim, tô muito feliz, viu? Muito, muito feliz mesmo. Eu quero que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e que a nossa história, né, de alguma maneira entre no coração de vocês e que Jesus faça morada aí e transforme todas as áreas que vocês precisarem. Um beijo, Tayla. Beijo, Guilherme. Um beijo a todos.